O que a enchente de 58 não conseguiu levar. Léo, aos 25 anos, acreditava que conhecia seu avô. Inácio Ferreira era um homem de 88 anos, definido por sua rotina. Acordava antes do sol, tomava seu café preto sem açúcar na varanda, olhando para o horizonte como se esperasse uma resposta do céu. Caminhava a passos lentos pelo pequeno sítio em Rio Largo, Alagoas, as mãos grossas e manchadas sempre tocando em algo. Uma folha de laranjeira, a cerca de arame, o pelo de um dos cachorros. Falava pouco, e quando falava, as palavras eram curtas, funcionais. Chove hoje. A ração tá no saco. Sua avó te chama. Para Léo, ele era uma constante, um elemento da paisagem, tão presente e silencioso quanto a velha mangueira no centro do quintal. Mas Léo, um arquiteto recém-formado com a cabeça cheia de linhas retas e soluções modernas, estava prestes a descobrir que as fundações mais importantes daquela família eram tortas, construídas sobre um silêncio profundo e assustador. O catalisador foi o galpão, uma estrutura teimosa nos fundos do terreno que sobrevivera à famosa enchente de 1958 e a 60 anos de sol e chuva. Para Léo, era uma aberração. As paredes de aroeira, escuras como carvão, pendiam para o lado. O teto de zinco, em alguns pontos, tinha mais buracos de ferrugem do que metal. Era um ninho de ratos, morcegos e, segundo sua avó Joana, de fantasmas. O plano de Léo era derrubar aquele monstro e construir um ateliê claro e arejado para ela. A primeira vez que ele propôs a ideia, durante o almoço de domingo, Inácio reagiu da sua maneira habitual. Ele não disse não, apenas parou de mastigar, pousou os talheres ao lado do prato com uma delicadeza assustadora e fixou o olhar na janela. O assunto morreu ali. Nos dias seguintes, a pressão de Léo foi recebida com um muro de silêncio. Um silêncio pesado, ativo, que sugava o ar da casa. Foi Joana, uma mulher cuja sabedoria vinha de observar o marido como um astrônomo observa uma estrela distante, que encontrou a fissura na armadura. Inácio, o menino só quer me dar um presente, ela disse numa noite, enquanto ele limpava uma espingarda antiga que não usava há décadas. E aquela madeira podre ainda pode cair em cima de um dos cachorros. Deixe de ser teimoso. Ele não respondeu. Mas no dia seguinte, quando Léo tocou no assunto, Inácio apenas deu de ombros. Para quem não o conhecesse, seria um gesto de indiferença. Para a família, era uma bandeira branca. O dia da demolição chegou com um calor úmido que grudava a roupa no corpo. Damião, o operador de um pequeno trator, chegou cedo. Inácio já estava em seu posto de observação na varanda, numa cadeira de balanço, uma estátua viva de desaprovação. Léo, por outro lado, estava elétrico. Filmava tudo com o celular, narrando o começo de uma nova era para o sítio Ferreira. O trator avançou. A primeira pá atingiu a parede lateral do galpão. O som da madeira velha se partindo ecoou pelo sítio, um gemido longo e sofrido. Inácio se encolheu na cadeira. A cada investida da máquina, uma parte da história daquele lugar virava entulho. O galpão fora o único sobrevivente da propriedade original, o único elo físico com a vida antes da enchente, antes de Joana, antes de tudo. E agora, seu neto o estava pulverizando em nome do progresso. O trabalho durou a manhã inteira. O galpão era mais resistente do que parecia. Por volta do meio-dia, Damião parou a máquina para beber água. O silêncio repentino fez as cigarras parecerem ensurdecedoras. Seu Inácio, esse barraco aqui foi feito para durar uma guerra, viu? E Damião gritou da cabine do trator, enxugando o suor da testa. Inácio não respondeu. Seus olhos, antes fixos na destruição, agora estavam cravados no chão exposto onde o galpão se erguia. Havia algo errado. Uma diferença na cor e na textura da terra. Um retângulo mais escuro, mais compactado. Léo também notou. Que estranho, vô. Parece o contorno de um alicerce, mas não faz sentido ter um alicerce de terra. Antes que Damião pudesse ligar o trator novamente, Inácio se levantou.
A família o observou em suspense. Ele caminhou a passos firmes, passando pelo neto sem olhá-lo, e parou na beira da área demolida. Apontou para o retângulo escuro no chão. "Cave aí", ele disse a Damião, a voz rouca. "Mas, seu Inácio, meu trabalho é derrubar, não cavar buraco", o operador começou a dizer confuso. "Use a pá, com cuidado", Inácio insistiu, e havia algo em sua voz, uma autoridade há muito adormecida, que fez Damião obedecer sem mais perguntas. A pá do trator raspou a superfície da terra. Na segunda passada, bateu em algo com um som metálico e oco. Damião desligou o motor. Todos se aproximaram. Inácio desceu para a área dos escombros, o corpo se movendo com uma agilidade que a artrite geralmente não permitia. Ajoelhou-se na terra, ignorando a sujeira e o calor. Com as próprias mãos, começou a afastar a terra solta. Primeiro, surgiu a silhueta de algo escuro, um plástico grosso, quase petrificado pelo tempo. Em seguida, o brilho opaco de arame farpado, enrolado com uma fúria desesperada. Inácio trabalhou nos nós enferrujados, os dedos ágeis, como se tivessem feito aquilo na noite anterior, e não há 60 anos. O plástico se esfarelou, revelando uma caixa de latão. Uma lata de biscoitos Aimoré, a pintura de uma moça loira sorrindo quase apagada pela ferrugem e pela umidade. O tempo pareceu parar. O calor, o barulho das cigarras, a respiração dos presentes, tudo sumiu. Só existia aquele homem velho, ajoelhado diante de um buraco no chão, segurando um objeto que não deveria estar ali. Joana se aproximou, o rosto uma máscara de preocupação e de um medo antigo. Em 6 décadas de casamento, ela já tinha visto o marido triste, zangado, feliz, doente. Mas nunca o vira daquele jeito, vulnerável, aterrorizado, com um esforço que pareceu consumir toda a sua energia. Inácio forçou a tampa. Ela abriu com um protesto, um chiado metálico que pareceu um suspiro. Um cheiro de papel velho, de mofo e de um tempo selado a vácuo escapou, um fantasma liberado de sua prisão. As mãos de Inácio, trêmulas, entraram na caixa. Retiraram um pequeno maço de cartas, amarradas por uma fita de cetim que um dia fora azul e hoje era quase cinza. E por baixo delas uma única fotografia protegida por um invólucro de celofane. Era um retrato de estúdio, em preto e branco, mas primorosamente colorido à mão, como se fazia na época. Mostrava uma moça de uns 19 ou 20 anos. Tinha cabelos castanhos que caíam sobre os ombros, olhos grandes e escuros, que pareciam conter uma alegria e uma melancolia ao mesmo tempo, e um sorriso tímido que apenas tocava os lábios. Era de uma beleza que doía olhar. Léo, ao lado do avô, quebrou o silêncio. "Meu Deus, quem é ela, avô?" Inácio não respondeu de imediato. Ele passou o polegar sobre o rosto da moça na foto, um gesto de carinho e de uma dor insondável. Então sua voz saiu, um sussurro que o vento quase levou, um nome que era a chave para 60 anos de silêncio. "Helena!" Ele virou a foto. No verso, escrito numa caligrafia caprichada e levemente inclinada, uma frase atravessou o tempo e atingiu a todos como uma sentença. "Para que você nunca se esqueça do meu rosto quando a chuva passar." Para entender a moça da foto, é preciso rebobinar o tempo. Voltar para 1957, um ano antes de o mundo deles acabar. Naquele tempo, Rio Largo, Alagoas, era uma cidade que girava em torno do apito da usina Santa Clotilde. O silvo agudo do vapor cortava o ar às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Um relógio de ferro que ditava o ritmo da fome, do trabalho e do descanso. O ar era perpetuamente doce, pesado, com o cheiro de melaço de cana que vazava das chaminés e se misturava à poeira vermelha das ruas de terra. A vida era previsível, e as únicas surpresas vinham do céu, na forma de chuva ou de seca, ou do rio Mundaú, que corria ao lado da cidade como um animal adormecido, ora generoso, ora ameaçador. Nesse universo de certezas rústicas, Helena Ferreira, aos 19 anos, era uma anomalia. Ela era a filha mais nova de Vicente e Ana e a irmã de Inácio.
Mas enquanto sua família era feita da mesma matéria dura e resiliente da terra, Helena parecia ser feita de outra coisa. De música, talvez. Das canções de Ângela Maria que tocavam no rádio. De cores. Das pétalas dos cravos e das dálias que ela teimava em cultivar num quintal onde só deveria crescer feijão e macaxeira. Seu santuário era esse jardim nos fundos da casa. Enquanto o pai e o irmão saíam para a lida antes do sol, Helena já estava lá, descalça, conversando com suas plantas. "Você está com sede, minha filha?" Ela sussurrava para uma roseira cujas folhas começavam a amarelar. "Não se preocupe, que hoje a chuva vem." Ela tinha uma intuição, uma conexão com o ciclo da natureza que ninguém na família entendia. Inácio, 5 anos mais velho, a observava de longe, com um misto de admiração e um medo constante. Medo de que o mundo, com sua brutalidade, pudesse quebrar algo tão delicado. Para ele, proteger Helena não era um dever, era um instinto. A monotonia da cidade foi quebrada no início daquele ano com a chegada do engenheiro da capital. O nome dele era Arthur, e ele desembarcou em Rio Largo num Land Rover que parecia uma nave espacial, levantando uma nuvem de poeira e de curiosidade. Contratado pela usina para chefiar um projeto de modernização dos canaviais, ele era tudo o que os homens locais não eram. Usava camisas de linho, sapatos que nunca pareciam sujos e falava um português sem o sotaque arrastado da região. E o mais estranho de tudo, carregava uma câmera fotográfica pendurada no pescoço para onde quer que fosse. Arthur era educado, mas distante. Almoçava sozinho na única pensão da cidade, lendo livros de capa dura. Nos fins de semana, em vez de ir para o campo de futebol ou para o bar, ele explorava a região com sua câmera, fotografando as lavadeiras na beira do rio, as crianças jogando bola de gude, a arquitetura das casas antigas. As pessoas o achavam esquisito, um passarinho de outra espécie. Ele viu Helena pela primeira vez na festa de São João, na Praça da Matriz. Ela estava em uma barraca, vendendo canjica, o rosto iluminado pela luz amarela das fogueiras. Arthur, que observava a festa de longe, sentiu o dedo coçar no disparador da câmera. Havia algo nela, uma luz própria que se destacava em meio à rusticidade da festa. Ele se aproximou, pediu uma canjica e fez a pergunta que mudaria tudo. "Você me permite tirar uma foto sua?" Helena, que nunca havia sido o centro das atenções, corou violentamente. Olhou para Inácio, que estava perto, e o irmão apenas deu um aceno de cabeça. A foto foi tirada, um clique. Um flash de magnésio que iluminou a praça por um segundo. Naquela luz, um destino foi selado. O namoro começou devagar, sob o escrutínio de toda a cidade. Os encontros eram aos domingos, no coreto da praça, depois da missa. Ele falava de um mundo que Helena só conhecia pelo rádio. Cinema, bossa nova, a construção de Brasília. Dizia que a fotografia era uma forma de parar o tempo, de guardar um instante para sempre. "As coisas mudam, Helena", ele disse a ela numa tarde, enquanto limpava a lente de sua câmera. "A única coisa que nos resta são as memórias. Uma foto é uma memória que você pode segurar na mão." Ela, por sua vez, ensinava a ele os segredos da terra. O nome dos pássaros, a hora certa de plantar, as histórias de assombração que os mais velhos contavam sobre o rio. Eram de mundos diferentes, mas falavam a mesma língua, a da fascinação um pelo outro. O problema era Vicente, o pai. Para ele, Arthur representava uma ameaça. Um homem da cidade, cheio de ideias novas e sem calos nas mãos, não era confiável. A câmera era a prova de seu crime. Ele era um observador, não um participante. Um colecionador de imagens que, a qualquer momento, poderia guardar a imagem de Helena no bolso e partir. A tensão culminou num almoço de domingo. Arthur, orgulhoso, levara de presente uma ampliação da primeira foto que tirara de Helena na festa de São João. A imagem era linda. Capturava o sorriso tímido dela, a luz da fogueira em seus olhos. A família se reuniu à mesa. Ana, a mãe, tentava manter uma conversa leve.
Inácio respondia com monossílabos, sentindo a tempestade se formando. Helena mal tocava na comida. Arthur, nervoso, entregou o presente a Vicente. O velho patriarca pegou o retrato. Analisou-o por um longo tempo, o rosto inescrutável. Todos na mesa prenderam a respiração. Por fim, Vicente colocou a foto virada para baixo sobre a mesa e disse, sem olhar para Arthur, mas para todos os presentes: gente de fora gosta de guardar retrato. É para se lembrar do que deixou para trás quando for embora. O silêncio que se seguiu foi pesado, cortante. Ana, a mãe, fez menção de dizer algo, mas o olhar do marido a calou. Helena sentiu o rosto queimar, como se tivesse levado um tapa. Levantou-se da mesa abruptamente, pedindo licença com a voz embargada, e correu para o quintal, para seu jardim. Arthur ficou paralisado, o garfo a meio caminho da boca, humilhado. Foi Inácio quem se moveu. Ele não disse uma palavra, apenas empurrou a cadeira para trás com um rangido, os nós dos dedos brancos de tanto apertar os punhos debaixo da mesa. Lançou um olhar para o pai, um olhar que misturava raiva e um aviso, e seguiu o caminho da irmã. Ele a encontrou nos fundos do quintal, sentada no chão, as costas apoiadas no tronco de uma jaqueira, chorando em silêncio para não fazer barulho. Inácio sentou-se ao lado dela na terra. Não disse nada, apenas ficou ali, sua presença grande e sólida ao lado dela, um muro contra a dureza do mundo e do próprio pai. Ele arrancou uma pequena praga que nascia perto de uma dália, o gesto mecânico escondendo a fúria que sentia. Helena encostou a cabeça em seu ombro, e os dois ficaram ali, olhando para o jardim, enquanto o som das vozes na casa parecia vir de um outro mundo. Naquele momento, Inácio fez uma promessa silenciosa. Ele não sabia como, mas não deixaria o medo do pai destruir a única flor rara que aquela família havia produzido. O mundo talvez pudesse quebrar Helena, mas ele não permitiria que isso começasse dentro de sua própria casa. Nos dias que se seguiram ao desastroso almoço de domingo, a casa dos Ferreira mergulhou num silêncio denso e carregado, como o ar antes de uma tempestade. Helena se movia pela casa como uma sombra, o riso substituído por um suspiro constante. Vicente, o pai, a observava com uma satisfação amarga, como se a tristeza da filha fosse a prova de que ele estava certo. Ele havia lançado seu veneno e agora esperava que a relação dela com o estrangeiro morresse por inanição. O que ele não contava era com Inácio. Inácio via o sofrimento da irmã e sentia a injustiça queimar em seu peito. Aquilo não era proteção, era posse. Era o medo de Vicente se manifestando como tirania. Numa tarde de quinta-feira, ele encontrou Helena sentada no degrau da cozinha, debulhando feijão com uma lentidão mecânica, os olhos perdidos. Ele parou na frente dela, bloqueando a luz. "Vamos na cidade", ele disse. Não foi um convite, foi uma ordem gentil. "Preciso comprar umas brocas novas na venda do seu Jamil." Helena balançou a cabeça. "Não estou com vontade, Inácio." "Eu não perguntei se você estava com vontade." Ele insistiu, a voz baixa. "Vamos." Ela o seguiu em silêncio. A caminhada até o centro de Rio Largo foi feita sob um sol impiedoso. O ar estava tão úmido que parecia que estavam andando dentro d'água. Inácio comprou as brocas, um pretexto que durou menos de 5 minutos. Em vez de fazer o caminho de volta, ele guiou Helena pela praça até pararem em frente ao coreto. O lugar dela, o palco de seu amor. "Pai não vai deixar a gente em paz nunca", ela sussurrou, sentando-se nos degraus. "O mesmo lugar onde tantas vezes esperara por Arthur. Ele prefere me ver infeliz em casa do que feliz em outro lugar." Inácio sentou-se ao lado dela. Ele olhou para as próprias mãos, grandes e calejadas, tão parecidas com as do pai. Mas ele se recusava a ter a mesma alma. "Escute", ele começou, e sua voz tinha um peso que fez Helena olhar para ele. "Você é a melhor coisa que essa família já fez. A única de nós que parece que não foi feita só de barro e cana. Você não nasceu para ficar murchando num canto por causa do medo de um velho. O pai ama você, do jeito torto dele, mas o que ele sente não é amor,
é medo de mudança. Medo de que o mundo seja maior do que o pedaço de terra dele. Ele se virou e a encarou, os olhos cinzentos faiscando com uma intensidade que ela nunca vira. Eu não vou deixar o medo dele ser a sua gaiola. Você vai casar com o Arthur. Vocês vão ter a casa de vocês no alto daquela colina e vão encher ela de filhos. E eu vou estar lá para ajudar a levantar cada parede. Eu te prometo aqui e agora. Aconteça o que acontecer, eu estou do seu lado. Contra o pai, contra quem for. A sua felicidade é a minha ordem agora. As palavras dele foram como uma represa se rompendo. Helena chorou, mas pela primeira vez em dias, era um choro de alívio. Ela abraçou o irmão com a força de quem se agarra a um salva-vidas. A promessa de Inácio não era apenas um consolo. Era uma declaração de guerra dentro da própria família. E Vicente sentiu o golpe. Naquela noite, quando Inácio chegou em casa, o pai o esperava no alpendre. Levou sua irmã para passear com a almofadinha? Vicente perguntou, a voz perigosamente calma. Ela foi comigo na venda. Inácio respondeu sem parar de andar. Vicente se levantou, a figura alta e magra bloqueando a porta. Eu sei o que você está fazendo, colocando minhoca na cabeça dela. Eu te pergunto, Inácio, e quero que responda como homem. Você está do lado da sua família ou do lado de um estranho que veio aqui para levar o que é nosso? Eu estou do lado da minha irmã, Inácio disse encarando o pai. E a felicidade dela não é uma coisa para a gente ser dono. O tapa estalou no silêncio da noite. A mão de Vicente era pesada e o rosto de Inácio ardeu. Ele não reagiu, apenas olhou para o pai, a marca vermelha em sua bochecha, selando sua decisão. Ele havia escolhido seu lado. Enquanto a Guerra Fria se instalava na casa dos Ferreira, Arthur preparava sua ofensiva. Ciente da oposição do sogro, ele decidiu transformar seus planos em algo concreto. 2 semanas depois da promessa de Inácio, ele apareceu no sítio. Ignorou os olhares de Vicente e pediu para falar com Helena. Levou-a até a sombra da mangueira e de uma pasta de couro tirou 2 papéis. O primeiro era a escritura do terreno na colina, registrado em seu nome e no dela. O segundo era o projeto da casa, desenhado por um arquiteto de Maceió. Era uma planta baixa, cheia de linhas e números, mas para Helena era o mapa do tesouro. Arthur lhe mostrou onde seria a sala com as janelas grandes, a cozinha, os quartos, e ali, num canto, um espaço reservado. O seu jardim de inverno, ele disse sorrindo. Aqueles papéis eram mais do que uma promessa. Era uma prova. Arthur não ia a lugar nenhum. Suas raízes, agora, estavam fincadas naquele pedaço de papel e naquele pedaço de chão. A esperança voltou a florescer no coração de Helena com a força de suas dálias. Mas enquanto os sonhos do casal ganhavam forma no papel, o mundo ao redor deles parecia estar adoecendo. O calor não dava trégua, mesmo com o céu quase sempre nublado. O mundaú adquiriu uma cor de chumbo e um cheiro de lodo, e os pescadores voltavam com as redes vazias. Ana, a mãe, cada vez mais assustada, foi procurar a velha Luzia, a benzedeira da cidade. Encontrou-a sentada na porta de seu casebre, olhando fixamente para o rio. O rio está de resguardo, Ana. A velha disse sem sequer olhar para ela. Está guardando força. Quando a barriga dele inchar e ele parir, vai ser com uma enchente de lágrimas. Diga aos seus para botarem o que tiverem de valor no alto. Ana voltou para casa com o coração gelado, mas Vicente apenas riu do aviso. Conversa de velha caduca. No final de maio, uma semana antes de a chuva começar, a atmosfera era quase irrespirável. O ar era tão denso que parecia que se podia mastigá-lo. Numa tarde de céu alaranjado, Arthur levou Helena para a beira do rio, perto da gameleira. Ele queria tirar uma última foto antes de mandar a câmera para uma revisão na capital. O lugar estava estranhamente silencioso. Não havia pássaros nem o som dos insetos. Apenas o murmúrio baixo e constante da água. O rio está zangado hoje, Arthur, ela disse, abraçando os próprios ombros. É só o tempo abafado. Ele respondeu, tentando parecer tranquilo enquanto ajustava a câmera. Olhe para mim. Pense na nossa casa. Ele disparou.
O clique da máquina pareceu profanar o silêncio do lugar. Naquela noite, Arthur revelou a foto e a levou para Helena. A imagem era assombrosamente bela. A luz estranha do céu dava a ela uma aparência etérea, quase sagrada. Foi então que Helena pegou uma caneta, virou a foto e, com a caligrafia firme de quem sela um pacto, escreveu as palavras que se tornariam seu epitáfio e sua profecia. Para que você nunca se esqueça do meu rosto quando a chuva passar. Ela sorriu ao terminar de escrever, como se fosse uma pequena piada entre eles. Depois pegou a caixa de latão onde guardava as cartas dele. Abriu-a, colocou a foto cuidadosamente por cima dos envelopes e fechou a tampa com um clique suave. Naquele exato momento, do lado de fora, o primeiro trovão ribombou ao longe. E a primeira gota de chuva, pesada e solitária, caiu sobre a terra seca, anunciando o início do fim. A chuva começou na terça-feira, e no início foi uma bênção. Caiu mansa e generosa, lavando a poeira vermelha das folhas e assentando o pó das estradas. O cheiro de terra molhada invadiu as casas e as pessoas dormiram melhor, embaladas pelo som suave da água no telhado. Na quarta, a chuva continuou, já sem a mesma gentileza. Era uma cortina cinzenta e persistente que transformou o quintal dos Ferreira num grande charco. O jardim de Helena foi a primeira vítima. As dálias e os cravos, antes orgulhosos, curvaram-se sob o peso da água, as pétalas se desfazendo na lama. Helena observava da janela da cozinha, o rosto colado no vidro como se assistisse a um funeral. Na quinta-feira, o humor da cidade começou a mudar. A chuva não era mais uma companheira, era uma intrusa. O mundaú, que até então apenas assistia, começou a despertar. O rio, normalmente um fio de água esverdeada, engordou e escureceu, adquirindo a cor e a consistência de café ralo. Começou a subir, devorando as margens com uma fome lenta e implacável. Na sexta de manhã, o rio já beijava a estrada principal. O som dele havia mudado. Não era mais o murmúrio de um riacho, mas o ronco baixo e constante de um animal grande e irritado. Inácio voltou da cidade com o rosto sombrio. A ponte de madeira rodou, ele anunciou, tirando as botas encharcadas no alpendre. Ninguém mais atravessa. Pai, temos que sair daqui. A gente vai para a casa do tio Damião na colina. Vicente, que afiava a lâmina de uma foice, nem ergueu os olhos. Essa casa enfrentou a cheia de 22 e a de 41. Não vai ser uma chuvinha que vai botar ela abaixo. Isso é conversa de gente medrosa. Isso não é uma chuvinha. Inácio explodiu, a frustração rompendo seu autocontrole. O rio nunca esteve assim. A casa é só tijolo e madeira, pai. A nossa vida não. Vicente largou a foice e se levantou, encarando o filho. Seus olhos, geralmente turvos, estavam afiados como vidro quebrado. Essa terra, ele disse, a voz baixa e vibrando de fúria, é tudo o que eu sou. Foi o que meu pai me deixou e o que eu vou deixar para você. Se eu viro as costas para ela na primeira ameaça, eu não sou mais nada. A gente fica. A discussão acabou ali. A palavra de Vicente era lei, mesmo que a lei fosse suicida. Naquela noite, a energia elétrica começou a piscar e, por fim, se foi, mergulhando a cidade numa escuridão opressiva. O último elo com o mundo exterior era o telefone. Por volta das 10 da noite, ele tocou. O som estridente, quase assustador no silêncio da casa iluminada por lamparinas. Era Arthur. A ligação era um chiado infernal. A voz dele parecia vir de outro planeta. Perigoso? A usina... Inácio conseguia entender os fragmentos. Represa de contenção. Muita pressão. Helena, vocês precisam sair daí. Agora! Helena, que pegara o fone, chorava. Arthur, eu não posso ir. Papai não quer. Eu não vou te deixar aí sozinho. Helena, me escuta. A voz dele soou desesperada e então a linha ficou muda. Um estalo e o silêncio. A última ponte havia caído. Estavam sozinhos. A madrugada de sábado foi quando o inferno abriu suas portas. Por volta das 2 da manhã, a família foi acordada por um som que não era da chuva nem do rio. Era da casa. Um rangido longo e profundo, como o de um navio se partindo.
Inácio foi o primeiro a pular da cama. Ao colocar os pés no chão, sentiu o frio. Havia uma lâmina de água escura cobrindo todo o assoalho. A água havia entrado. Não havia mais lado de fora e lado de dentro. O rio estava com eles, na sala, nos quartos. Em minutos, a água subiu do tornozelo para o joelho. O barulho era ensurdecedor. O estrondo de coisas batendo nas paredes, o borbulhar da água entrando por todas as frestas e o rugido do mundaú, que agora parecia estar em cima do telhado. Eles se reuniram na sala, o cômodo central e mais elevado. Ana, a mãe, rezava o rosário, os lábios se movendo sem som. Vicente, o patriarca teimoso, estava encolhido em cima da mesa de jantar, o rosto uma máscara de choque e negação. Ele olhava para a água suja, destruindo seu patrimônio, seu mundo. E pela primeira vez na vida, ele não tinha palavras. Helena estava em estado catatônico, os olhos fixos num ponto qualquer da escuridão, apertando contra o peito a sua caixa de latão. Foi então que o som mais terrível da noite cortou o ar. Veio da direção da usina, um apito. Longo, desesperado, agudo. E de novo. E uma terceira vez. Era o alarme de emergência, o código que todos na cidade sabiam o que significava, mas que nunca tinham ouvido de verdade. A cabeça d'água. A represa de contenção, rio acima, não aguentara a pressão. Havia rompido. Não era mais uma enchente subindo aos poucos. Era uma parede de água, lama e árvores vindo em sua direção com a velocidade de um trem. O som do apito pareceu despertar Helena de seu transe. Ela olhou para Inácio, o terror em seus olhos se transformando em uma súplica silenciosa. O nome de Arthur estava em seus lábios, mesmo que ela não o dissesse. Naquele instante, a promessa que Inácio fizera no coreto se tornou a única coisa que importava no mundo. Mais importante que a casa, que a fúria do pai, que seu próprio medo, a felicidade de sua irmã, que naquele momento significava apenas a esperança de que Arthur estivesse vivo, era sua única ordem. Eu vou buscá-lo, ele gritou, para se sobrepor ao barulho. Ficou maluco, meu filho? Ana gritou de volta, agarrando-se ao braço dele. É a morte certa. Se a gente ficar aqui, a morte também é certa. Ele retrucou, os olhos fixos nos de Helena. Tem a canoa do seu dito no quintal. É mais alta. É a única chance. Eu vou até a usina e volto com ele. A gente se encontra no galpão. O galpão vai aguentar. Era um plano insano, uma aposta de 1 em 1 milhão, mas era o único que eles tinham. Ele não esperou por mais protestos. A água já batia em sua cintura. Ele se virou para a mãe. Leve Helena para o galpão. Subam nas vigas. Não saiam de lá por nada. Eu encontro vocês lá, eu juro. Ele se aproximou de Helena, que ainda estava em cima da mesa. Segurou seu rosto entre as mãos. A pele dela estava gelada. Confie em mim, ele sussurrou em seu ouvido. Eu vou trazê-lo de volta. Ele beijou a testa da irmã. Foi um beijo de despedida e uma promessa final. A última coisa que ele viu foi o rosto dela, iluminado pelo clarão de um relâmpago, os olhos enormes fixos nele, uma mistura de terror e uma fé absoluta. Então Inácio se virou. Sem olhar para o pai paralisado ou para a mãe em prantos, ele se moveu em direção à janela dos fundos. Com um golpe do ombro, estourou o vidro e a madeira já amolecida pela água. Por um instante, ele hesitou na abertura, olhando para o redemoinho de escuridão e água suja que era o seu quintal. E então ele mergulhou, desaparecendo na noite e na fúria do mundaú, deixando sua família para trás, presa na armadilha que a teimosia de seu pai construíra. O impacto com a água foi um choque violento que roubou o ar de seus pulmões. A água não era líquida. Era uma massa espessa e gelada, um caldo de lama, galhos e detritos que o arrastou imediatamente. Por um instante de pânico absoluto, Inácio perdeu o senso de direção, girando na correnteza escura. O mundo era um caos de ruído e pressão. Ele engoliu água suja, o gosto de terra e podridão invadindo sua boca. A morte, ele pensou, devia ser assim. Foi o instinto que o salvou. Suas pernas bateram em algo sólido.
a cerca que dividia seu terreno do vizinho, e ele se agarrou, os dedos afundando no arame farpado que rasgou sua pele. A dor o trouxe de volta à realidade. Usando a cerca como guia, ele se arrastou contra a correnteza, o corpo pesado, as roupas encharcadas pesando 1 tonelada. Cada metro era uma batalha. A água o empurrava, tentando arrancá-lo de seu ponto de apoio. Ele finalmente alcançou o quintal do vizinho. A canoa estava lá, amarrada a um dos pilares que sustentavam um pequeno telheiro. Mas não estava flutuando pacificamente. Dançava e se debatia na correnteza como um animal selvagem no laço, ameaçando-se partir a qualquer momento. O nó da corda, encharcado e coberto de lodo, parecia soldado. Inácio trabalhou nele, com os dedos dormentes e ensanguentados, praguejando, o desespero lhe dando uma força que ele não sabia que possuía. Com um último puxão, a corda se soltou. Ele se jogou dentro da canoa, que quase virou, e por um milagre encontrou um remo flutuando ao seu lado. Estar na canoa não significava segurança. Significava apenas que ele não estava mais se afogando. Agora era uma vítima com um pouco mais de controle sobre seu destino. Navegar naquelas condições era como tentar pilotar um avião num furacão. Não havia ruas, apenas um mar de lama pontuado por vultos fantasmagóricos. Os relâmpagos intermitentes eram sua única luz, revelando em flashes cenas de um apocalipse. O telhado de uma casa boiando com um cachorro em cima. Uma árvore imensa, arrancada pela raiz, girando lentamente. E o mais assustador, os gritos humanos que vinham de todas as direções, ecos de tragédias individuais que ele não podia alcançar. Ele teve que fechar seu coração para aqueles sons. Sua missão tinha um nome, Arthur. Guiado pela silhueta das chaminés da usina, ele remou como um autômato. Seus músculos queimavam, seus pulmões ardiam. A viagem, que em dias normais levaria 10 minutos de caminhada, demorou quase 1 hora de luta infernal. Ele encontrou Arthur e outros 5 homens no telhado do maior armazém, amontoados ao redor de uma lanterna de pilha. A chegada da pequena canoa foi recebida como uma aparição divina. "Inácio!" E Arthur gritou, a voz uma mistura de incredulidade e alívio. "Como você conseguiu?" "Não tem tempo." Inácio gritou de volta, a voz rouca. "A represa estourou. A cabeça d'água está vindo." O pânico se instalou no grupo. Arthur não hesitou. Deslizou por uma viga e pulou na canoa que balançou perigosamente. "Onde está Helena? Eles estão bem? Estão a caminho do galpão." "Temos que ir agora!" mentiu Inácio. Dizer que os deixara presos em casa, à mercê da teimosia do pai, era impossível. Com Arthur a bordo, a volta começou. A lógica dizia para irem o mais rápido possível em direção à colina do sítio Ferreira. Mas o rio tinha seus próprios planos. A correnteza os arrastava para o sul, e lutar contra ela era inútil. Eles teriam que descer com o rio e tentar encontrar um lugar seguro mais adiante. E foi então, no meio do caminho, que ouviram um som agudo, quase no limite da audição, que se sobrepunha ao rugido da água. Um choro de criança. "Você ouviu isso?" E Arthur perguntou, parando de remar. Inácio ouviu. E seu sangue gelou. Ele sabia o que aquilo significava. Não podiam parar. A promessa. Helena. Mas Arthur já perscrutava a escuridão. "Ali", ele apontou. Presos numa ilha de destroços, pedaços de madeira, um portão, o que parecia ser uma porta, estava uma família. Um homem, uma mulher grávida e 2 meninas pequenas. O homem os viu e começou a gritar, a voz rouca de desespero, acenando freneticamente. A mulher apenas chorava, tentando proteger as filhas da água que subia pela pequena ilha de lixo. O coração de Inácio se transformou numa pedra. "Não podemos, Arthur. A canoa não aguenta. A gente afunda junto. A gente tem que tentar." E Arthur insistiu, já remando na direção deles. Ao se aproximarem, a realidade da situação se tornou uma sentença. A canoa já estava baixa na água com 2 homens. Colocar mais um adulto, uma mulher grávida e 2 crianças era suicídio. Todos iriam morrer. "Por favor, meus amigos."
O homem implorou quando eles se aproximaram. Levem as minhas filhas. Deixem a mim e a minha mulher, mas salvem elas, pelo amor que vocês têm a Deus. O choro da menina mais nova era um som insuportável. Inácio fechou os olhos. Viu o rosto de Helena, o sorriso dela na foto, a promessa que fizera no coreto. Ele tinha uma missão, uma única missão. Arthur, não, ele disse, a voz dura, tentando transformar a dor em aço. Eu prometi a ela. Eu juro por Deus que se a gente parar aqui, a gente morre. Todos nós. Arthur olhou para Inácio e em seus olhos havia uma agonia profunda. Ele olhou para as crianças, encolhidas e tremendo de frio e medo. Ele olhou para a mulher grávida, o rosto inchado pelo choro. Depois, olhou para a água escura e furiosa ao redor deles. E ele entendeu. A vida não era uma linha reta como os projetos que ele desenhava. Era uma encruzilhada de escolhas impossíveis. Ele tomou sua decisão. Seu rosto, antes tenso, adquiriu uma calma terrível. E você tem razão, Inácio. Ele disse suavemente. Todos nós não podemos nos salvar. Ele se virou para o homem. Coloque suas filhas e sua esposa no barco, rápido. O homem olhou confuso. Mas e vocês? Nós vamos ficar. A gente se vira, Arthur mentiu, a voz firme. Arthur, o que você está fazendo? Inácio sibilou, o pânico tomando conta dele. Helena... Arthur o interrompeu, colocando a mão em seu ombro. Seu toque era firme. Você vai cumprir sua promessa, Inácio. A promessa era sobre a felicidade dela, não sobre mim. A felicidade dela não pode ser construída em cima da morte dessas crianças. Ela não ia querer isso. Ela não é assim. A transferência foi feita num caos desesperado. A mãe e as duas meninas foram colocadas na canoa, que afundou até a borda, a água entrando. Inácio usava um balde para tirar a água, o coração martelando contra as costelas. Arthur e o pai da família ficaram nos destroços, com a água já no peito. Arthur se inclinou para perto de Inácio, a voz baixa para que só ele ouvisse, por cima do som do rio. Vá, agora, não pare por nada. E quando você vir a Helena... Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Diga a ela que a última coisa em que pensei foi no rosto dela naquela foto. Diga a ela que a nossa casa na colina teria o jardim mais lindo do mundo. E diga que eu a amo. Inácio não conseguia formar palavras. Sua garganta era um nó de dor. Ele apenas assentiu, as lágrimas se misturando com a água da chuva em seu rosto. Ele fincou o remo na água e empurrou a canoa para longe. Ele se forçou a não olhar para trás, mas não conseguiu evitar. No clarão de um relâmpago, ele viu a última imagem de Arthur. Em pé, a água subindo, olhando não para a morte que se aproximava, mas para a canoa que se afastava, com uma expressão de dever cumprido. O peso daquelas vidas salvas em sua canoa era esmagador, mas era superado pelo peso da vida que ele deixara para trás. A promessa a Helena não estava quebrada. Estava estilhaçada, e seus cacos cortavam a alma de Inácio, enquanto ele remava para longe em direção a uma margem que ele não tinha mais certeza se queria alcançar. O resto da jornada de Inácio foi um borrão febril, uma travessia pelo purgatório. A canoa, sobrecarregada com o peso da vida e da culpa, era quase ingovernável. A mãe que ele resgatara agarrava-se às duas filhas, rezando num murmúrio baixo e contínuo, os olhos fixos em Inácio como se ele fosse um anjo ou um demônio. Ela ainda não decidira. As meninas, exaustas pelo medo e pelo frio, tinham finalmente parado de chorar, mergulhando num silêncio apático que era quase mais assustador. Inácio remava. Era a única coisa que o seu corpo sabia fazer. A sua mente estava vazia, esvaziada. O rosto de Arthur, sereno e condenado, e o rosto de Helena, esperançoso e condenado, projetavam-se alternadamente na cortina escura da chuva à sua frente. A luz do amanhecer não trouxe o sol, apenas um dia cinzento e doente que revelou a verdadeira extensão do cataclismo. E o largo desaparecera. No seu lugar, havia um lago vasto e castanho, do qual emergiam os telhados das casas mais altas e as copas das árvores mais velhas, como os ossos de uma civilização submersa. O ar cheirava a lama,
a esgoto e a algo adocicado e nauseante que Inácio sabia ser o cheiro da morte. Ele finalmente alcançou a colina do seu terreno, o ponto mais alto daquela área. A visão que o recebeu foi a confirmação dos seus piores medos. Onde antes se erguia a casa da sua família, construída pelo seu avô, agora havia apenas um vazio. A água, na sua fúria máxima, não apenas inundara a casa, ela a arrancara das suas fundações, limpando o terreno como se a casa nunca tivesse existido. Apenas o galpão, mais robusto e construído numa pequena elevação do terreno, permanecia de pé, uma arca solitária encalhada numa praia de destruição. A mãe e as filhas desembarcaram, as pernas a tremer tanto que mal as aguentavam. A mulher olhou para Inácio, os olhos cheios de uma gratidão tão profunda que era dolorosa. "Não sei o seu nome, moço", disse ela, a voz rouca, "mas as minhas filhas vão rezar por si e pelo seu amigo todos os dias das suas vidas." Amigo. A palavra atingiu Inácio como um soco. Ele não conseguiu responder. Apenas acenou com a cabeça e correu em direção ao galpão, o coração a martelar no peito, uma prece desesperada. "Helena, por favor, esteja aí." "Mãe, por favor." A porta do galpão estava escancarada. Lá dentro, um pequeno grupo de sobreviventes estava amontoado, os rostos sujos de lama, os olhos vazios, como animais assustados depois de um incêndio na floresta. Inácio encontrou a sua mãe, Ana, sentada num canto, encolhida, a tremer incontrolavelmente. Ao ver o filho, os seus olhos encheram-se de um alívio momentâneo, que foi imediatamente substituído por uma pergunta muda e aterrorizada. Inácio agarrou-a pelos ombros. "Mãe, onde está a Helena? Onde está o pai?" Ana não conseguiu falar. Apenas soluçou, um som que parecia rasgar a sua garganta. Foi um vizinho, o velho Afonso, quem respondeu. O seu rosto estava coberto de cortes e a sua voz era um sussurro fantasmagórico. A cabeça d'água chegou como um ladrão, Inácio. Nem deu tempo. "A sua casa." Ela desmanchou-se como se fosse de papelão. Ele fez uma pausa, reunindo forças para continuar. "O seu pai, o velho Vicente." A água levou-o primeiro. Ele estava no alpendre, a olhar, como se não acreditasse. A parede caiu e ele desapareceu. Inácio sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. O seu pai, a rocha, o homem que ele odiara e amara, fora levado. Mas a pergunta que o queimava por dentro ainda não fora respondida. "E a Helena?" lhe perguntou, a voz a sair como um grasnido. Afonso baixou os olhos, incapaz de o encarar. A sua irmã viu o pai a ser levado. Ela entrou em desespero. Correu para a porta a gritar por ele. Nós gritamos para ela voltar, para subir para as vigas, mas o velho engasgou-se. Uma viga solta do telhado do vizinho veio a flutuar com a força de um touro. Atingiu-a em cheio. Nós vimos, Inácio. Vimos o rio a levá-la. Ela ainda segurava aquela caixa de lata dela. A notícia não entrou na mente de Inácio como um pensamento. Entrou como um objeto físico, uma lâmina de gelo que se alojou no seu peito e congelou tudo. O sangue nas suas veias, o ar nos seus pulmões. O tempo. Ele não gritou. Não chorou. Uma calma antinatural apoderou-se dele. A dor era tão vasta, tão absoluta, que o seu corpo não sabia como reagir. Ele saíra para salvar o noivo da sua irmã, cumprir uma promessa. Deixara para trás um sacrifício heróico. E tudo para quê? Para nada. Helena já estava morta. O seu sacrifício fora em vão. A promessa fora uma piada cruel do destino. Naquele momento, algo dentro de Inácio se partiu e se selou para sempre. A verdade era insuportável. Era uma história de fracasso em todas as frentes. Como poderia ele alguma vez contar a alguém, especialmente a sua mãe devastada, que o noivo de Helena morrera numa troca inútil? Que o seu sacrifício não salvara ninguém que importava? Contar a verdade seria profanar a memória de Arthur, transformando o seu heroísmo num erro trágico. Seria adicionar uma camada de crueldade insuportável à dor da perda de Helena. O silêncio, naquele instante, não foi uma escolha. Foi um mecanismo de sobrevivência. A única forma de se proteger e de proteger os outros
de uma verdade tão afiada que destruiria tudo o que restava. Nos dias que se seguiram, Inácio tornou-se um autômato. Juntou-se às equipas de busca, movido por uma necessidade febril. A sua mente repetia uma única tarefa: encontrar o corpo de Helena. Dar-lhe um enterro era a única coisa que lhe restava da sua promessa. Ele caminhou por quilômetros de lama, virando destroços com as mãos em carne viva. Ajudou a puxar corpos irreconhecíveis da água. Encontrou o seu pai, preso numa cerca a quase 1 quilômetro de distância. Dias depois, o corpo de Arthur deu à costa numa praia a dezenas de quilômetros, identificado apenas pelos documentos na carteira. Mas Helena não. O rio que levara a sua vida decidira ficar também com o seu corpo. Uma semana depois, a chuva tinha parado e o sol voltara, cozinhando a lama e libertando um cheiro adocicado de decomposição. Inácio caminhava sozinho pelo terreno onde fora a sua casa. O seu corpo doía, a sua alma estava em ruínas. Foi então que o seu pé bateu em algo duro, semi-enterrado. Ele agachou-se, cavou a lama com as mãos, o coração a bater descontroladamente. Era a caixa de latão. Amassada, riscada, a pintura quase toda desaparecida, mas teimosamente fechada. A herança de Helena. A prova material de tudo o que fora perdido. Ele sentou-se na lama, sob o sol forte, com a caixa no colo. Abriu-a. Lá dentro, a foto. O rosto sorridente da sua irmã olhava para ele, congelado no tempo, alheio à tragédia. Olhando para aquele sorriso, a decisão de Inácio solidificou-se. Ele olhou para o galpão, a única testemunha que restara do seu mundo antigo. Levantou-se, caminhou até lá como um sonâmbulo e, com um pedaço de madeira, cavou um buraco no chão de terra batida. Colocou a caixa lá dentro. Ao cobri-la com terra, ele não estava apenas a enterrar uma caixa. Estava a enterrar a sua história, a sua culpa, a sua voz. Estava a construir com terra e silêncio o túmulo da promessa que não conseguiu cumprir. O Inácio que amava, que ria, que sonhava, morreu naquela noite com a sua irmã. O que sobreviveu foi apenas a casca. Um homem condenado a carregar para sempre o peso do que a água levara. E pior ainda, do que ela deixara para trás. O sol de 2018 começava a descer, tingindo o céu de Alagoas, com os mesmos tons de laranja e roxo que costumavam assinalar o fim de mais um dia de trabalho para Inácio. Mas naquela tarde, o pôr-do-sol era a moldura de uma cena que quebrava 60 anos de rotina. Os três, o velho, a sua mulher e o seu neto, estavam parados em meio aos escombros do galpão, o silêncio entre eles mais profundo do que o buraco na terra. Na mão de Inácio, a fotografia de uma moça sorridente era uma relíquia de um mundo submerso. Foi Joana, com a sua sabedoria prática que sempre serviu de âncora para a família, quem os tirou da paralisia. "Vamos para a varanda", disse ela, a voz suave, mas firme. "A noite vai cair, e o sereno não faz bem para os seus ossos, Inácio. Léo, ajude o seu avô." Sentaram-se na varanda, o mesmo lugar de onde Inácio observava o mundo há décadas. Joana entrou e voltou com uma garrafa térmica de café e 3 xícaras. O ritual, tão familiar, era um contraponto surreal ao peso do segredo que acabara de ser desenterrado. Ela serviu o café, o vapor a subir no ar do fim de tarde. O cheiro era o de todos os dias, mas nada seria como antes. Léo, o neto, foi quem fez a primeira pergunta, a voz cheia de um cuidado que ele nunca antes precisara de ter com o avô. "Vô, quem era ela? Helena?" O senhor nunca falou dela. Inácio olhou para a chávena de café, o líquido preto a tremer ligeiramente nas suas mãos manchadas. Ele começou a falar, e a sua voz era a de um homem a tentar caminhar num terreno que não pisava há uma vida inteira. As palavras saíam hesitantes, tropeçadas. Ele falou de Helena, não como uma vítima de uma tragédia, mas como a menina que fazia flores nascerem, que ria alto, que tinha o cabelo a cheirar a mato. Falou do seu amor por Arthur, o engenheiro da capital, e da promessa que lhe fizera no coreto. Enquanto ele falava, Joana ouvia em silêncio, os olhos fixos nele. Ela não estava a descobrir uma história,
Estava a ver as peças de um puzzle que ela montara sozinha na escuridão ao longo de 60 anos, a finalmente encaixarem-se. Os pesadelos dele, em que ele gritava nomes que ela não conhecia, a sua recusa em aproximar-se do rio em dias de cheia. A tristeza que por vezes o abatia sem aviso, profunda e impenetrável. Quando Inácio chegou à noite da enchente, a sua voz tornou-se um sussurro. Ele descreveu o terror, a teimosia do pai, a decisão de ir buscar Arthur, e então ele parou. O silêncio voltou, desta vez cheio da dor da memória que ele estava a reviver. "Você nunca me contou o que aconteceu naquela canoa", disse Joana suavemente. Não era uma acusação. Era um convite para ele finalmente pousar o fardo. Foi então que a última enchente, a das lágrimas, começou. Inácio, o homem que não chorara a morte do pai nem da irmã, o homem que se transformara numa rocha de silêncio, desabou. Os soluços sacudiam o seu corpo frágil. Um choro seco, antigo, que parecia vir das profundezas da terra onde a sua caixa estivera enterrada. Entre as lágrimas ele confessou tudo. A família no telhado, as crianças, a escolha impossível. As últimas palavras de Arthur, o sacrifício que ele carregara sozinho como uma culpa monstruosa. "Eu o deixei morrer, Joana." Ele engasgou-se, o rosto enterrado nas mãos. "Eu deixei o noivo dela morrer. E foi tudo em vão. Ela já estava morta. Eu falhei. A minha promessa não valeu de nada." Léo olhava para o avô, o homem que ele sempre vira como um pilar de força inabalável, e via pela primeira vez a sua humanidade, a sua fratura. Joana pousou a sua chávena de café, aproximou a sua cadeira da dele e pegou nas suas mãos, segurando-as com firmeza. Esperou que o choro dele diminuísse e então falou, a voz clara e inabalável, como a de um juiz a dar uma sentença de absolvição. "Inácio, olhe para mim." Ele ergueu o rosto devastado. "Você não falhou. Você e aquele rapaz, o Arthur, vocês fizeram a coisa mais corajosa que dois homens podiam fazer. Ele escolheu salvar crianças porque era a coisa certa. E você respeitou a escolha dele e salvou-as porque também era a coisa certa. A sua promessa a Helena não era sobre trazer um corpo de volta, era sobre honrar o amor dela. E naquela noite, vocês dois honraram esse amor da forma mais trágica e mais bonita possível. O sacrifício de Arthur não foi em vão. Foi o testamento do homem que ele era. O homem que a sua irmã escolheu amar. As palavras dela foram como a luz do sol após a tempestade. Inácio olhou para a mulher com quem vivera uma vida inteira e percebeu que ela o conhecia melhor do que ele mesmo. Ela não via um fracassado, mas um homem bom que fora forçado a uma escolha desumana. O segredo, uma vez libertado, perdeu o seu poder. Naquela noite, a história foi contada até ao fim. No dia seguinte, Léo pegou na fotografia de Helena. Com um cuidado infinito, limpou-a e colocou-a numa moldura de madeira escura que encontrou na oficina do avô. Ele não perguntou onde a devia colocar. Entrou na sala de estar e pendurou-a na parede principal, no meio das fotos de casamento dos avós, dos seus pais, do seu próprio batizado. Helena já não era um fantasma num buraco. Ela estava em casa. Inácio viveu mais 2 anos. Foram os anos mais leves da sua vida. O silêncio pesado desapareceu, substituído por uma calma serena. Ele continuou a ser um homem de poucas palavras, mas agora os seus silêncios eram de paz, não de dor. Por vezes, Léo encontrava-o parado em frente à foto de Helena. Ele não parecia triste, apenas olhava para aquele rosto jovem, um meio sorriso nos lábios, como quem reencontra uma velha amiga. A enchente de 1958 foi um evento que rasgou o mapa e a história de Alagoas. Mas no pequeno universo do sítio Ferreira, a verdadeira enchente fora a do silêncio, que inundara a alma de um homem por 60 anos. A caixa de latão, finalmente aberta, provou que há coisas que a fúria de um rio não consegue carregar. A culpa é pesada, o amor é mais pesado ainda. E a memória, quando finalmente lhe é permitido vir à tona, tem a força de mudar o curso de tudo,
trazendo, mesmo que décadas mais tarde, a paz para as margens de uma vida.